seja bem-vindo a mais um Papo com Aprovado. Hoje eu tô aqui com o servidor Arthur Enes, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso para fiscal de postura de Coatis e em primeiro lugar para telefonista da Câmara de Rio das Flores. Olá, Arthur, tudo bem? Seja bem-vindo aqui também no nosso papo. E eu queria primeiramente te parabenizar pela sua conquista e queria saber de você, primeira pergunta assim já para começar, por que você escolheu fazer concurso público? Bom, eu escolhi fazer concurso público porque eu já tive a oportunidade de trabalhar no setor privado e no setor privado diariamente a gente lida com a instabilidade, principalmente no setor offshore, que foi o que eu atuei por mais tempo. Então no setor offshore a gente sempre ficava com medo de, olha, a hora que a Petrobras rescindir o contrato, vai todo mundo ser demitido, e como é que a gente vai fazer? E quem quer ter um planejamento de vida a longo prazo, você não pode ficar sem o salário, por mais que muitas vezes o setor público, em alguns cargos, não pague mais do que o setor privado, você sempre vai poder constar ali, você vai ter um ambiente que consegue lhe compreender melhor, que você não vai ter que ficar pedindo aumento quando tem um plano de cargos e salários bem estruturado. E isso foi o que mais me motivou. Você tem incentivos de qualificação muitas vezes e cada órgão você tem algumas flexibilidades maiores que no ramo privado não costuma acontecer. E por que você resolveu fazer esses dois concursos? E se você também já fez algum outro concurso além desses dois? Eu já tinha feito outros concursos anteriormente. Eu resumo que a minha vida de concurseiro ela começou em 2020. A minha mãe ela era servidora pública, meu pai é servidor público de órgãos diferentes. A minha mãe é municipal, meu pai é federal. E na época minha mãe sempre falava desde pequeno: Arthur, você tem que fazer concurso. Foca em TJ, nos T's, né, que ela fala. TJ, TRE, por aí vai, porque são os que têm, né, uma remuneração, benefício, por aí vai. Mas eu não focava muito, eu escolhi a área administrativa para mim, fui fazendo, só que eu não tinha um estudo correto. Eu digo que o meu estudo correto, e eu fico abismado hoje quando eu vejo, começou em janeiro desse ano. Então, assim, foi uma aprovação rápida, porque eu não julgava que em 9 meses, né, que eu recebi essa notícia ali em setembro, né, digamos assim, que foi quando eu fiz a prova, de certa forma, eu estaria fazendo algo que me aprovaria e que não é o cargo que eu vou finalizar a minha vida de concurso, mas é o cargo que já está me dando um trampolim para eu poder estudar para um cargo melhor. Então, eu quis fazer na área administrativa, então eu escolhi um edital, que era o da UFRJ. Fiz a turma da UFRJ na Degrau, focando na UFRJ, eu estudava as matérias da UFRJ e os concursos que nesse período tinham matérias similares, eu fazia como um método de um simulado a mais. O diferencial da Degrau, que me agrada muito também, são os simulados recorrentes. E com isso, os simulados recorrentes, mais as provas, né, que você também tem a visão da banca, né, de, não sei se é professor que as bancas utilizam, mas de um elaborador de questões de banca, foi o que me deu essa base para poder conseguir fazer. Eu não esperava essa aprovação nesses dois concursos, né, fui para fazer, falei, vou ver. Um amigo que me falou, pô, cara, você tá com uma basezinha boa e tal, por que você não faz uns de interior para você ver? Aí eu fiz, em maio eu tinha feito fiquei em segundo lugar, mas era uma vaga, então, né, não tem nenhuma expectativa de se chamar, para um outro município chamado Rio Claro, e em agosto fiz o de Coatis, em setembro fiz o de Rio das Flores, e não esperava, assim, passar nos dois, assim. Foi uma notícia que me deixou meio sem saber, assim. E não foi qualquer colocação, né? Foi em primeiro lugar. Nos dois, ainda. é isso que me assustou mais. E como você conheceu a Degrau? Por que você escolheu a Degrau para você poder estudar? Bom, eu conheci a Degrau de nome. Cheguei antes da Degrau optar por alguns cursos online, mas assim, eu sentia falta de um acompanhamento pessoal. De ter um professor ali que você pode tirar dúvida na hora, que a matéria está sendo dada. E no online você não tem. Aquela aula ali e vida que segue. E alguns cursos têm recurso, mas nem sempre é um professor que está te respondendo. Enfim. E aqui na Degrau eu tinha esse apoio. E principalmente em português, que era uma deficiência muito grande minha. Inclusive agradeço aqui a professora Gabriela, o professor Thiago Marques, que foram pessoas que estiveram ali, que me ajudaram muito de tirando dúvidas e passando exercícios durante as aulas, que também foi o que ajudou muito a gente conhecer a dinâmica de banca. E quando na Degrau a gente tem muito exercício de banca grande, quando às vezes você pega uma banca de município que não tem uma cobrança muitas vezes tão elevada, mas que também você não pode chegar ali despreparado, você vai com uma bagagem muito maior para fazer a prova. E acho que a Degrau me ajudou muito a ter essa bagagem para poder conseguir chegar numa prova com tranquilidade, principalmente através dos simulados, porque te ajuda a ter tempo de prova. Então você acaba sabendo ali, olha, eu vou perder mais tempo nisso aqui, que é minha dificuldade, eu vou fazer primeiro a parte de direito, que eu tenho maior facilidade,
contabilidade, de administração, vou deixar isso aqui em segundo plano, mas vou fazer depois, e conseguir fazer esse escalonamento de matérias para poder fazer uma boa prova. E você falou aqui no começo que você começou a ter um estudo correto agora no começo do ano, né? E como é que foi, assim, um pouquinho assim da sua rotina de estudo? Quantas horas você estudava? Como você estudava? Se você tinha alguma preferência, manhã, tarde ou noite? Como eu estava sem trabalhar, eu me propunha a estudar no mínimo 6 horas dia. Só não estudava o dia de domingo, que era um dia para poder, né, dar uma quebra. E sábado eu estudava menos, eu geralmente só revisava. Que isso que foi o diferencial. Eu não revisava antes. A escola e a faculdade, elas ensinam a gente errado. Por quê? Você vê aquela matéria no primeiro bimestre, faz a prova no primeiro bimestre, se você chegar no terceiro bimestre, você não se lembra o que você viu. E no concurso você tem que lembrar. Então, quando você estuda constantemente o assunto revisando, isso ajuda muito. A minha dinâmica de estudos, eu acordava, aí eu estudava geralmente 2 horas de manhã, parava para um almoço, estudava de tarde, tinha que resolver alguma coisa, eu tentava fazer no horário da tarde, e à noite eu geralmente assistia aula na Degrau, ou às vezes quando a turma era de manhã, eu jogava para amanhã e eu estudava à noite. Então, e quando era Degrau, eram 3 horas aula, então, né, dava sempre mais do que 6 horas por dia. E geralmente quando a turma era amanhã, eu deixava à noite para fazer questão. E as questões, eu cheguei a fazer 8.000 questões nesses 9 meses aí, né, até a prova. Nossa. E você sentiu alguma dificuldade nesse seu processo? E qual foi, assim, a sua maior dificuldade nisso? Eu acho que a maior dificuldade foi ter constância. Porque tem dia que você acorda e fala que não vai dar certo, e não, isso não tá dando, e quando eu comecei a ficar em segundo, eu fazia muito concurso de interior, é sempre uma vaga, né? Então quando você fica ali no segundo, no terceiro, você fica assim, cara, não é pra mim, isso aqui não é pra mim, eu tô fazendo alguma coisa errada, não é meu caminho, até que uma hora passou, eu falei, bom, então eu não tô errado assim, alguma coisa eu tô fazendo certo. E aí foi a hora que me tocou, mas acho que essa dificuldade de manter a constância, eu me propunha a fazer na semana 420 questões. Eu tentava fazer ali uma média de 70 a 60 questões dia. Se for contar com domingo, né? Mas domingo eu não fazia, então eu já jogava para os dias da semana. Mas assim, tinha dia que eu fazia 200 questões, tinha dia que eu não fazia nenhuma. Mas estudava. Matéria pelo menos eu ia ver. Então acho que essa constância que era o mais difícil de dosar. Sim. Você acha, assim, que existe algum perfil para ser concurseiro? Não, qualquer pessoa que se chegar a se esforçar, manter a constância e ter um objetivo claro, consegue. Agora, você tem que ter o seu objetivo, a sua área de estudo, aquelas matérias ali que são as matérias que vão servir para aquela sua área e focar nelas para ter um excelente conhecimento, para poder você ter um bom desempenho nas provas. E você teria feito alguma coisa diferente, assim, tipo, lá no começo, lá em 2020, quando você começou a estudar para até a sua aprovação agora, porque você falou, né? Passou por vários concursos. Você faria algo assim diferente nesse processo todo? E também, além disso, eu queria que você desse assim um conselho, assim, se você tiver, né, algum conselho pro Arthur lá daquele começo que você fala assim, cara, se eu tivesse isso comigo, se alguém tivesse me dado esse conselho antes, eu acho que eu teria, até lá em 2020, teria conseguido a aprovação. Eu sempre me pego pensando muito nisso, porque eu penso assim, eu gastei 2 anos para chegar só em 2023, e em 9 meses eu colhi o que eu não colhi em 2. E acho que são 3 principais coisas. Revisão constante, a constância, né, justamente, e controle. O que me ajudou a ter controle de ver matéria, porque se você pegar o edital, a regra é só prova edital, e você tem que dividir aquilo ali e monitorar. Quando foi a última vez que eu vi esse assunto? Qual foi meu desempenho da última vez que eu vi esse assunto? Então, assim, eu tentava ver, como era muita matéria, o FRJ, né, que era o meu foco, eu tentava não deixar mais de 2 meses sem ver um assunto. Então, se eu via, por exemplo, Lei 8.112, em janeiro, no mais tardar no mesmo dia de março eu tinha que ver. E ter esse controle, né, quem gosta aí do Excel ou quem quer fazer no papel, que foi o principal para mim. Se eu tivesse adotado isso desde 2020, com certeza hoje eu já estaria não nesse concurso, mas até num que fosse até melhor pro que eu busco. E eu queria falar com você, porque você é passaporte, né? Você é um aluno passaporte. Aqui a gente recebe bastante alunos que são alunos de passaporte. Sempre falo aqui, né, pra quem tá vendo pela primeira vez o Papo com Aprovado, eu sempre explico que o passaporte, ele é um projeto nosso e você pode estudar em todas as modalidades
de ensino da Degrau, online, presencial, Degrau Live, até módulos também, né, que existem para os alunos passaporte. E você também pode estudar para todos os concursos até você passar, né? Você tem essa matrícula nesse projeto, você estuda para todos os concursos, você estuda todas as modalidades e você tem também um apoio por trás disso, né? Um apoio do nosso pedagógico, né? A gente tem um coordenador, um orientador para ajudar e também tem acesso aos simulados, aulas extras, assim, gratuitamente, e também a nossa banca de questão. E eu queria falar com você um pouquinho sobre essa parte do projeto, né, Passaporte para Aprovação, porque como você falou, né, tipo assim, você teve acesso aos simulados, você teve a orientação dos professores, que isso foi que foi um diferencial. E eu queria saber de você, assim, o que você achou desse suporte que você teve aí durante a sua jornada aí. Eu achei excelente e eu acho que o principal também, e o Maurício, que era o meu orientador, sempre que me via às vezes no corredor, era da unidade de Madureira, ele, cara, tu tá revisando? Porque tu fica mudando de curso, não sei o quê. Eu falei, não, revisando eu tô, mas eu pego tal disciplina no curso da polícia, porque às vezes dava uma visão que eu queria ter diferente, e também trocando professor, né? Então assistia informática com um, com outro, e você vai pegando, às vezes, um professor tem um entendimento melhor de um tema, explica melhor de um jeito, de outro que no online você não tem, acaba sendo aquela pessoa puramente, e como aqui na Degrau você tem uma equipe de português, uma equipe de informática, uma equipe de direito, então você acaba pegando diferentes professores em diferentes turmas e tem uma visão melhor de alguns temas. Tem professor que explica crase de um jeito que eu aprendi. Porquês do Thiago Marques até hoje eu lembro. Ortografia que a Gabriela ensina eu lembro. São diferenciais que os professores vão tendo, que isso é de cada pessoa, não tem... Isso vai de cada um, mas você tem um diferencial naquela matéria. Sim. Que quando, com o passaporte, você podendo assistir diferentes turmas, diferentes unidades, já cansei de vir aqui no centro também assistir aula, apesar de ser de Madureira, você vê alguém explicar melhor um tema que você está com dificuldade. E isso que também foi algo que me ajudou muito a melhorar na minha evolução dos concursos. E o que você considera a principal vantagem do passaporte? Ao custo, que se você for fazer cada curso por fora, vai sair muito mais caro, e além dessa possibilidade de você assistir aula em diferentes unidades e diferentes cursos e professores, porque justamente eu acho que essa diferença de até o mesmo assunto você vê várias vezes com professores diferentes, você pega uma visão diferente daquele mesmo assunto e passa a ter um conhecimento muito maior. E você falou sobre os simulados e eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu sempre falo que a Degrau aqui, ela é referência em simulados, né, no Rio, tanto o presencial, né, e também a gente faz a modalidade online de vários simulados, e eu queria saber de você. Você falou que fez os simulados e quanto foi importante para você fazer os simulados e por que você acha que ele realmente te ajudou ali nessa sua aprovação? Uma coisa, me ajudou muito, e uma coisa que eu reparo quando eu faço essas provas é assim, por exemplo, eu calculo um tempo médio por questão, né, para não ultrapassar. Geralmente quando eu pego a prova eu gosto de primeiro fazer ela inteira, depois eu volto onde eu tenho dúvida. Eu vou marcando na primeira passada, digamos assim, depois eu volto. Só que nesse primeira passada, quando você tem o simulado, você consegue medir quanto tempo você tá levando. Eu fiz a primeira passada de uma prova de 50 questões, 60 ou por aí vai, em 1h10, 1h20, 2, enfim, vai de cada um. Então eu tenho X tempo para me preocupar com o que eu não sei. E esse é o diferencial do simulado. Você consegue medir a sua performance, obviamente, vou fazer para ser rápido. Não, mas você consegue dizer, quanto tempo eu consigo fazer o que eu tenho facilidade na prova e quanto tempo eu tenho para desenvolver aquelas disciplinas que eu tenho maior dificuldade. E isso que é o diferencial do simulado, porque muita gente às vezes estudou, chega na prova, como eu já vi em prova que eu inteiro, eu sempre fico até o final para levar o caderno, que é de suma importância, e eu vi, às vezes fico para levar o caderno e eu vi uma pessoa demorando, acho que foi até na prova de Quatis, e daqui a pouco a pessoa, o fiscal de sala, olha, acabou o tempo, e a pessoa não tinha nem marcado o cartão. Então fica complicado a pessoa ir para uma prova sem ter esse treino de tempo de prova, e esse é o maior diferencial.
E você indicaria o passaporte para Sim, pessoas? com certeza. E aproveitando agora o gancho, assim, que você falou sobre a prova lá, que você viu que teve até uma menina que não conseguiu marcar o cartão. Eu queria saber de você, como é que foi a sua prova, né? Como é que foi ali aquele momento ali que a gente diz que é tipo o grande dia. E também, obviamente, o dia que você soube que você foi aprovado, né? Não em um concurso, né? Você fez 2. Então eu queria saber de você desses 2 concursos aí que você ainda passou em primeiro lugar. A gente tem que frisar isso porque é realmente uma conquista muito grande. Ainda mais que você falou, né? Concurso de interior, geralmente não tem tanta vaga. Então, tipo assim, é algo melhor ainda, né? Ainda, né? Saber que passou em primeiro. Queria saber de você. Bom, sobre o dia da prova, eu sempre tento ir pro dia da prova na máxima do vou dar o meu melhor. E seja o que for. Você não pode ir com soberba, né? De, sei tudo, não sei o quê, a prova tá facinho. Não é assim. Por mais que seja uma banca, às vezes, que não é uma FGV, uma Sebrasp, mas tem um nível de cobrança. E também não pode ir derrotado. E geralmente esses concursos de interior, eles dão a opção de você fazer 2 provas no mesmo dia. Então o de Coatis foi meio complicado, né? Eu já tava meio nervoso assim, porque de manhã minha prova era num lugar, à tarde era em outro. E em 2 municípios diferentes. Sim. Então eu saí de um município, corri pro outro, de uma prova para outra, de fiscal de posturas foi à tarde. Saí, fiz a prova, mas assim, fiz tranquilo. Falei, vou dar o meu melhor aqui. A de Rio das Flores eu dei mais sorte que as 2 provas que eu fui fazer no município eram no mesmo local. Então eu só saí, fui almoçar, voltei, fiz a prova com muita tranquilidade. E você tem que trabalhar a sua cabeça e o simulado também ajuda isso. Você trabalhar a cabeça pro dia da prova e procurar não se estressar no dia, né? Usar uma roupa confortável, levar água. Eu não gosto de comer durante a prova, mas quem gosta de levar algo também de fácil digestão. E acho que a notícia de ser aprovado, eu fiquei, até foi curioso, porque a banca que fez esse concurso de Coatis, quando ela solta o resultado preliminar, ela não põe na ordem dos critérios de desempate. Então, quando eu peguei o resultado preliminar, eu tava em terceiro lugar, empatado com 4 pessoas na mesma nota. Aí, quem é concurseiro tem sempre esses grupos, né, de WhatsApp. Eu lembro que alguém falou que tirou menos do que eu em conhecimento específico, que era o primeiro critério. E aí eu vi essa pessoa em cima do meu nome. Eu falei, pô, peraí, tem alguma coisa errada. E a gente que é concurseiro sempre fica com aquela coisa de, não, tá tendo alguma tramóia. E não é. Quando eu fui olhar, essa banca tinha esse costume. Tanto que no resultado final veio tudo direitinho, primeiro lugar, bonitinho. Eu falei. E aí eu fui olhar os outros critérios de desempate, que, né, eu tava focado em outro concurso, então essa parte eu dei mole no edital de não olhar e não façam isso. Acho que é o recado aqui também a ficar. E quando eu vi que eu tinha direito ao primeiro lugar, observando todos os critérios de desempate, a primeira coisa que eu fiz foi entrar com recurso. O recurso foi negado justamente porque a banca explicou na negativa. A gente vai colocar na ordem de critérios de desempate no final. Veio o resultado final, saiu, ainda assim não acredito que passei. E o da Câmara de Rio das Flores eu fiquei até surpreso, porque eu fiz a prova depois. Aí, dia 1 de novembro, se eu não me engano, saiu o resultado final. Dia 7 homologou no Diário Oficial. E dia 20, acho que 20 ou 24 de novembro, saiu o edital de convocação para entregar documento e vamos, e a posse já tá para dia 5 de fevereiro. E eu fiquei assim meio... Até agora eu tô meio sem acreditar, né? Eu tive ontem em Rio das Flores para ver um imóvel para alugar, mas ainda assim fico meio desnorteado de, pô, passei mesmo? Eu vou tomar posse mesmo em fevereiro? Então acho que, não sei se outras pessoas também devem ficar com isso na cabeça, mas eu ainda tô meio sem acreditar, assim. Talvez você só vai acreditar quando você estiver lá. Quando for, não, é o seu primeiro dia, é isso que você vai fazer. Sim. Tirando isso, eu acho que eu ainda não acredito. Acho que não é, entreguei o documento, não vai acontecer. Não, mas vai dar tudo certo. Você vai estar lá, você vai depois voltar aqui para contar a sua experiência lá, de como é que é, né? Contar aqui pro pessoal que, né, tá começando, que tá pensando em fazer um concurso. Muita gente aqui gosta de assistir pra ver como é que é. E aproveitando isso, já tá chegando agora no finalzinho da nossa entrevista, eu queria que você falasse com esse concurseiro aí, tipo, essa pessoa que tá querendo começar, esse concurseiro que tá iniciando, mas tá ali assim ainda, né, tipo, devagar, ou também aquela pessoa que já tá estudando há muito tempo, que precisa daquela motivação aí pra continuar, até porque, né, não foi um concurso, foram 2, então, tipo assim, você tem essa experiência aí, então eu queria que você falasse aí com esse concurseiro. A você que tá ou começando ou que
já está há um tempo, não desista. A jornada é difícil, mas você tem que revisar, ter constância no seu estudo. A gente sabe que tem dia que não dá. Se um dia não dá, tenta compensar no outro, mas não fazer disso algo comum e buscar sempre também abdicar de certas coisas. Acho que o William Douglas, que é uma referência no mundo do concurso, sempre fala: o sacrifício é temporário, o cargo é para sempre. Então você busque, às vezes a gente tem que abdicar, a família tem que entender, então converse também com seu familiar. Poxa, eu preciso desse tempo para estudar, eu não posso às vezes fazer essa coisa porque eu tenho que estudar, e que na hora que você consegue o cargo e você sabe que você alcançou aquele seu objetivo, compensa muito. Você ter um reconhecimento, você poder saber que o que você fez deu certo e que se você continuar, você vai continuar dando certo. Acho que esse é meu maior recado. Não desistam, tenham constância, revisem a matéria sempre. Isso, eu acho que isso que foi o meu diferencial para eu começar a dar certo no mundo de concursos e subir nas classificações. Isso, eu gostaria de te agradecer aqui por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do Papo com Aprovado. A gente agradece realmente, assim, porque a gente acha que é fundamental alguém que já passou por isso, assim, tipo, motivar, ajudar, dar dicas, porque geralmente alguém vai se identificar, né, com isso, né, com a sua jornada, com o que você passou. Então, muito obrigada mesmo, tá, pela sua participação aqui. E você, se você gostou do nosso vídeo, deixa seu like aqui e também compartilha com aquele seu amigo que está começando a estudar, ou então que está pensando em fazer um concurso público, ou até aquele que está aí há muito tempo e você quer dar aquela motivação aí maior. E também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui você vai ter acesso a vários vídeos de dicas, de conteúdo, de aulas, do Papo com Aprovado. E então, se inscreve aí, você vai ter acesso a essa playlist aqui, que já tem vários aprovados aqui, vários papos com eles, e você vai aí vendo aí os outros aprovados, para você ver que não é difícil. Vai ter ali, né, um tempinho ali de estudo, de dedicação, como o Arthur aqui falou, mas você vai conseguir, e se Deus quiser, você vai estar aqui, ó, na nossa cadeirinha aqui, conversando com a gente. Então é isso, pessoal. Espero vocês no nosso próximo episódio do Papo com Aprovado. Até a próxima!